Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Jardel, sou professor de matemática e de geometria. E na aula de hoje nós vamos falar sobre um assunto de geometria, falaremos de circunferência. Antes, vamos recordar alguns conceitos. Considere dois pontos distintos, ponto A e o ponto B. Esses dois pontos determinam o segmento de reta AB. Lembrando que o segmento de reta é a menor distância entre dois pontos. Em outras palavras, podemos falar, de maneira mais simples, que o segmento de reta é um pedacinho da minha reta. Para medir o comprimento desse segmento de reta, escolhemos o segmento U para ser a unidade de medida e verificamos quantas vezes U cabe no segmento AB. Então, eu tomo um segmento U como unidade padrão e vou verificar quantas vezes U cabe dentro de AB. Eu vou comparar esses dois segmentos. Então, eu posso verificar que U cabe 7 vezes dentro do segmento AB. Ou seja, AB é igual a 7 vezes o segmento U. E aí eu posso definir distância entre dois pontos, que seria o comprimento do segmento de reta que tem extremidade nesses pontos. Posso falar ainda que a distância entre os pontos A e B é de 7U. Agora imagine que a partir de um ponto O dado, você tem que marcar um ponto cuja distância até O seja de 3 centímetros. Então, tenho meu ponto O, e aí vou marcar um ponto A1, chamei de A1, que esteja a 3 centímetros do ponto O. Posso marcar ainda o ponto A2, que também estará a 3 centímetros do ponto O. Posso marcar um terceiro ponto, que também dista 3 centímetros do ponto O, um quarto ponto, um quinto ponto, um sexto ponto, um sétimo ponto, um oitavo ponto. Todos esses pontos distam 3 centímetros do ponto O. Mas aí, pessoal, existe uma infinidade de pontos que podemos marcar nessas condições, de estar a 3 centímetros do ponto O. Tracejei aqui de vermelho só para mostrar para vocês que existe uma infinidade de pontos que eu posso marcar. E que eu só dei alguns exemplos. Dei 8 exemplos. A figura geométrica formada por todos esses pontos é uma circunferência de centro O e raio R que mede 3 centímetros. O raio é indicado por R. Vamos ver isso mais lá na frente. Então tá aqui, ó, a minha circunferência. Aqui eu liguei porque são infinitos pontos, eu estou cosendo todos eles. E qualquer ponto que eu pegar nessa circunferência estará a 3 centímetros do ponto O. E podemos definir circunferência de centro O e raio R é a figura formada por todos os pontos de um plano que estão situados a uma mesma distância R de um ponto O desse plano. E aí, circunferência é uma figura geométrica que também está presente em muitas situações do nosso dia a dia. Podemos sempre achar um objeto do nosso dia a dia que nos lembrem uma circunferência. Eu posso pegar um prato e traçar o seu contorno, vou ter uma circunferência, um bambolê, um anel, o contorno de um CD. Então, assim, são inúmeros objetos que nos lembram uma circunferência. Elementos de uma circunferência. Os principais são, tem aqui a minha circunferência, coloquei ela aqui novamente. Primeiro elemento, o centro, que nós já definimos anteriormente. Está ali o centro. Segundo elemento seria o raio, que é qualquer segmento de reta cujas extremidades são o centro, a circunferência e um ponto qualquer dela. Então, se eu pegar qualquer ponto da minha circunferência e ligar até o centro, eu vou ter um raio. Então, ou seja, eu vou ter infinitos raios nessa circunferência. Aqui eu só coloquei um exemplo. Terceiro elemento seria uma corda, que é qualquer segmento de reta cujas extremidades sejam pontos da circunferência. Então, eu posso pegar quaisquer dois pontos da circunferência, que estejam na circunferência, traçar um segmento e eu vou ter uma corda.
Aqui eu tenho um exemplo de corda. O quarto elemento seria o diâmetro, que é uma corda que contém um centro da circunferência. Então, esse segmento, além de ligar dois pontos quaisquer da circunferência, ele passa pelo centro. Então, está aqui. Então, são 4 elementos principais: o centro, o raio, a corda e o diâmetro. E podemos observar que o centro da circunferência não pertence a ela. O ponto O, que eu chamei de centro, ele é um ponto interno à circunferência, mas ele não pertence a ela. Em toda circunferência, a medida do diâmetro é igual ao dobro da medida do raio. E vocês podem perceber pelo desenho que o diâmetro é um segmento de reta que liga dois pontos da circunferência e passa pelo centro, enquanto o raio é um segmento de reta que liga o centro até qualquer ponto da circunferência. E esse ponto poderia ser a extremidade do meu diâmetro. Então a gente pode concluir que o diâmetro é o dobro do raio. E também podemos afirmar ainda que o raio é a metade do diâmetro. Círculo e circunferência são figuras geométricas diferentes. Vamos ver? Circunferência, né, é a figura formada por todos os pontos do plano que estão a uma mesma distância do centro. Enquanto círculo é a figura geométrica formada pela circunferência e sua região interna. Então, eu tenho aqui uma circunferência, tenho aqui do lado essa parte colorida que seria a região interna da circunferência. Se eu juntar essas duas regiões, o contorno com a sua região interna, eu vou ter um círculo. Então, enquanto circunferência é um contorno, círculo seria esse contorno com a sua região interna, em palavras mais simples. Se circunferência pode ser considerada um contorno, a gente pode medir o seu comprimento. Então, para medir o comprimento de uma circunferência, podemos imaginar que a cortamos e a esticamos, de modo a obter um segmento de reta de tamanho igual. E então, medimos o segmento de reta obtido. Então, como se a gente fizesse essa experiência. Pego uma circunferência, corto essa circunferência, vou lá e estico essa circunferência de modo que eu tenha um segmento de reta do mesmo tamanho e meço com uma régua ou com outro instrumento de medida. E aí encontro, por exemplo, que essa circunferência tem uma medida aproximada de 7,85 centímetros. Esse símbolo aí que vocês estão vendo, ele indica uma medida aproximada. Mas nem sempre, né, será viável, será simples pegar uma circunferência, cortar, transformar em segmento de reta e medir segmento de reta. Para isso nós temos uma fórmula. E fórmula é uma expressão matemática que indica os cálculos que devem ser realizados para obter certo resultado. No nosso caso, para o comprimento da circunferência, nós temos essa fórmula aí. 2 vezes π vezes r, onde a letra C indica o comprimento da circunferência e R indica o raio da circunferência. E nós temos essa letrinha diferente aí, que é uma letra grega, chamada número π, que é uma constante matemática. É um número decimal infinito e que geralmente usamos uma representação aproximada. Damos para π um valor aproximado de 3,14. É claro que algumas questões, alguns exemplos, vai simplificar ainda mais e dar o valor de 3 para π. Então vamos praticar com um exemplo. Utilizando a aproximação π igual a 3,14, calcule. Letra A, o comprimento de uma circunferência cujo raio mede 9 cm. E letra B, o comprimento de uma circunferência cujo diâmetro mede 21 cm. Nós temos a fórmula aqui para ajudar. Se você quiser tentar resolver antes de ver a resolução, dê um pause aí no vídeo, tente resolver e depois confira a resolução, a correção. Então vamos lá. Letra A, eu tenho raio de 9 cm e π igual a 3,14. Pego a minha fórmula e vou substituir os valores que eu conheço. Então está aqui nessa linha aqui, vocês podem verificar que eu substituí
o raio por 9 e o π por 3,14. Multiplicando 2 vezes 3,14 vezes 9, eu vou achar 56,52. Letra B, eu tenho um diâmetro. E eu sei que o diâmetro é 2 vezes o raio. E que o raio é metade do diâmetro. Então, eu vou dividir 21 centímetros por 2 para achar a medida do raio. E aí eu acho o raio medindo 10,5 centímetros. De maneira parecida com a letra A, eu vou substituir o raio na fórmula. Está aqui, ó, nessa linha aqui, vocês podem observar essa substituição. E vou multiplicar 2 vezes 3,14 vezes 10,5 e vou achar 65, aqui está o resultado, 0,94 centímetros. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Até a próxima.